tarde, Pai do Senhor. Mais uma vez eu quero transmitir um vídeo falando um pouco da palavra do Senhor, que se encontra em Lucas capítulo 17, verso a partir do 11. Fala sobre a cura de 10 leprosos. A palavra do Senhor diz assim: e aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram sua voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo, disse: ide, mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava sã, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Então houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, esse texto aqui é um texto muito interessante, que tem uma cura que o Senhor fez aqui em 10 leprosos de uma maneira diferente das que ele tinha costume de fazer. O texto diz que Jesus ia para Jerusalém e passou nesse certo local aqui, e quando de repente 10 homens gritaram de longe, tomando a atenção de Jesus Cristo, e ele dizia assim, levantaram a sua voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Longe, distante. O interessante é que Jesus também respondeu de longe. Disse assim: vai, te apresenta ao sacerdote. Aqueles homens, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma incredulidade, eles obedeceram à voz do Senhor. Eles pegaram e foram, como era costume dos judeus. Quando eles eram suspeitos que estavam com lepra, eles se apresentavam ao judeu, ao sacerdote. E depois que estava curado, ou achando que não era lepra, alguma coisa assim, eles tinham que se apresentar novamente ao sacerdote, para que o sacerdote dissesse que eles estavam limpos ou não. Por isso que Jesus disse assim: vai e te apresenta ao sacerdote, para que se cumprisse a lei. Mas o interessante é que eles creram, e isso agrada a Deus. Eles creram, e outra, eles, além de crer, eles obedeceram à voz do Senhor sem questionar. Todos os 10, eles foram. No caminho, eles perceberam que estavam curados. Os 9 realmente cumpriu a vontade de Jesus, que foi ir se apresentar ao sacerdote. Foram lá, apresentou-se ao sacerdote. Provavelmente, com certeza, eles voltaram para o seu lar, para a sua casa, para os seus trabalhos, para o ambiente familiar. Mas a história desses homens terminou aí. Ficou a nível terreno a história desses 9. O mais interessante é que no meio desses 9 existia, aliás, no meio desses 9 existia mais um, que era o 10º. E ele não era judeu, ele era samaritano. Quando ele obedeceu também à voz do Senhor e foi se apresentar ao sacerdote, que ele percebe que está curado, ele tem uma atitude diferente. Ele volta até aonde está o Senhor. E quando ele chega até o Senhor, ele vem glorificando a Deus, não baixinho, não de alma, de espírito, não, ele vem gritando, como ele disse aqui, e vendo que eles estavam são, glorificava a Deus em alta voz. Quem? O samaritano, aquele que os judeus discriminavam, aqueles que os judeus não queriam nada.
Interessante, né, queridos, que sempre essas histórias que Jesus contava, aqui e acolá tinha um samaritano fazendo aquilo que era para o judeu fazer. O judeu é natural, o judeu de pai e mãe, mas aqui sempre é mais o samaritano, né, cumprindo a vontade de Deus. E agora uma coisa interessante em relação a este samaritano é que a bênção do samaritano ela não ficou só a nível terreno, de maneira nenhuma. Por quê? Porque ele voltou glorificando a Deus. Ele sentiu que precisava agradecer a Deus. Ele precisava entregar a sua gratidão, ser grato ao Senhor. E quando a pessoa é grata, ela volta. Às vezes você tem um pensamento em relação a alguma coisa, a lutas, as coisas ruins que acontecem na sua vida. Mas eu quero dizer para você, quando eu e você somos gratos, nós voltamos à visão, nós tiramos a visão daquilo e nos voltamos para aquilo que nós temos. É gratidão a Deus pelo que Ele tem feito. Muitas vezes nós focamos só no problema, na dificuldade que estamos passando. Mas aquele homem, ele fez diferente. Ele volta do caminho. Em vez dele se apresentar ao sacerdote humano, da linhagem mesmo lá de Levi, ele voltou para se apresentar a Jesus. Em alta voz, gritando, glorificando a Deus. E enquanto que aqueles 9 receberam a bênção, que não era pouca, porque eles eram discriminados entre a sociedade, eles eram discriminados entre a família, desprezados fora do seu ambiente, e ali eles ficavam para morrer. Não tinha cura, mas eles agora obteram a vitória. Voltaram para o seu lar, para a sua casa, por meio dos seus filhos, do seu emprego, como eu já disse no princípio. Mas aquele outro samaritano, ele obteve coisa maior. Ele teve tudo isso e muito mais. Por quê? Porque a bênção dele não se restringiu somente aqui na terra. Mas interessante que no versículo final do texto, o Senhor diz assim: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Ao final, e disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ele chegou gritando, glorificando a Deus, dando glória a Deus, mudou o alvo para Deus. Aí o que ele fez? Se prostra diante do Senhor, em agradecimento ao que Deus havia feito na vida dele. E aí o Senhor disse assim: levanta-te, porque ele disse aqui, porque levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Fé aqui, eu quero dizer, é questão de atitude. Amados, não é simplesmente crer. Não foi só, aquele homem não só creu, mas ele creu e teve atitude de voltar e glorificar aquele que tinha mudado a sua história, aquele que tinha mudado a sua vida para sempre. O interessante é que ele também era sacerdote. O Senhor Jesus era o sacerdote dos sacerdotes, mesmo que naquele momento ele não estivesse exercendo o cargo de sacerdote, mas de profeta. Mas eu quero dizer para você, com essa pequena palavra: busca a Deus, seja grato, muda o alvo. Tá difícil, as coisas tá complicada, tá muito complicada para você, muda o alvo, muda para Jesus, corre para Ele, em alta voz, glorificando, exaltando, te prostra ao Senhor. Fé, atitude, tem uma atitude, ação de fé, ação em obra. Fé é obra, atitude. Então toma uma atitude, certo? Faz como esse samaritano, não seja apenas um mero religioso, mas glorifica a Deus por tudo que Ele tem feito na tua vida, por tudo que Deus e Jesus Cristo ainda há de fazer. Amém? Eu quero aproveitar e pedir para você que, em nome de Jesus, você compartilhe esse vídeo, você se inscreva no canal e você curta, porque assim fazendo você vai estar me ajudando
em nome de Jesus, tá certo?